Boa noite, boa noite. Cadê a Adriana? Boa noite. Vamos logo começar. Boa noite. Esperando a Adriana entrar para a gente começar. Tá entrando! Oi, Dri. Oi, Cissa. Oi, Dri. Oi, você tá me ouvindo bem? Eu tô. Cissa, É você que eu... tá ouvindo a gente bem? Você tá travando, Dri. Eu acho que você precisa. Eu pus no 3G aqui, que o meu Wi-Fi ele trava um pouco. Tá me Ai, meu Deus, ouvindo? quase que eu caí aqui. Tô te ouvindo. Quase que eu desabei. Pronto. Eba! Encontros, pelo menos virtuais, né? Sim, muito bom te ver sempre. Muito Muito bom bom. te ver também. Ah, ela tá ouvindo a gente bem, então vamos lá. Que bom, que bom. Bem-vinda ao Papo de Menarca, falando sobre menstruação, né? Hoje eu tava pensando que eu vou virar. Ai, sabe aquela lá que fala de menstruação? Sou eu. Eu só tô lendo sobre isso, só falo sobre isso. Deu uma travada, mas agora foi, né? Beleza, ótimo. Sim, acho que estamos bem conectadas agora. Que bom. Estamos, que bom. Eu, achei legal que você se interessou e eu queria começar te perguntando o que que reverberou em você quando você viu que eu estava divulgando o Papo de Menarca. Queria começar por aí. Bom, primeiro que eu acompanho você. Acompanho você e A não é gente se de hoje. acompanha. Não é de hoje. Depois, se tiver um tempinho, até conto aqui a memória que eu tenho, né, bem guardada no coração de quando eu te vi pela primeira vez. E eu estava pensando Pode nisso na contar. hora do banho, né? Pensando assim, falei, nossa, como que eu poderia imaginar que esse encontro atravessaria anos, né? De um É jeito muito verdade. suave, de um jeito muito leve, né? Ele foi atravessando mesmo os anos e estamos aqui, né, juntas. É verdade. Então, primeiro isso, né, primeiro que me interesso pelos seus interesses, né, sempre estou atenta às coisas que você faz, à sua arte, às coisas que te inquietam, e agora, né, essa grande inquietação durante a pandemia eu assisti a uma live sua, que você estava de convidada, para falar sobre atravessamentos, né? Era um momento assim de mulheres falando sobre suas travessias, né? E você Uhum. contou a sua travessia e foi ali naquele momento que eu, inclusive, fiquei sabendo, né, de coisas que você estava vivendo que eu nem sabia. E naquele momento me conectei muito com você, foi emocionante te ouvir contar, né, essa travessia. E em seguida, começaram as conversas. Depois teve um momento que você também me mandou uma entrevista da sua pesquisa, que você já estava levantando dados, né, sobre
informações, né, narrativas, né? Eu acho bonito você falar sobre as narrativas, que você já estava buscando as narrativas, né, de algumas mulheres sobre esse percurso, né? É que eu acho que foi a forma que, para mim, as narrativas, foi o momento que eu não me senti sozinha. Eu acho que tem várias coisas que acontecem na vida e que parece que está acontecendo só com você, né? Eu nunca tinha ouvido falar em endometriose, por exemplo. Então parecia que era algo que estava acontecendo só comigo, que meu mundo estava ruindo. E aí quando eu fui encontrando outras mulheres e as suas narrativas sobre isso, abriu todo um portal mesmo de coisas. É porque a gente é feito de histórias, né? A gente vai contando histórias sobre a gente, vai recontando as histórias, vai se entendendo. E é lindo ouvir as histórias. E essas histórias, acho que quando a gente fala de processos fisiológicos, como é a menstruação, né, que está muito ligada na nossa carne, a experiência ela salta, né? Ela fica de uma forma, ela vem, a palavra vem preenchida, como eu gosto de falar. Então são narrativas que sempre pegam quem está ouvindo ou quem está lendo, porque elas vêm das vísceras, né? Então, foi esse o meu interesse, Diná. Foi isso, foi uma conexão. Esse é um assunto que, na verdade, o assunto mulheres é um assunto que me interessa. Eu sou muito orgulhosa, tenho muito orgulho de ser mulher. Tenho, de fato, apesar de todas as oposições, né, para esse corpo, que se opõe a esse corpo, eu sempre me senti muito orgulhosa de tê-lo, né, de ter este corpo e de ser mulher. E desfrutei, de ser mulher ao longo da minha trajetória, com os desafios todos, mas é realmente um sabor, né? E claro, né, considerando ser mulher dentro de todos os privilégios também que eu tive para que esse corpo pudesse existir em plenitude. Sim. Então, não é assim, sou mulher, ai que lindo, né? Eu sou mulher, claro, com muitas garantias que favoreceram, né, a minha experiência de ser mulher. E uma das coisas, até vou me estender um pouquinho aqui, mas uma das coisas, quando eu estava respondendo o seu questionário, eu fiquei, assim, um pouco incomodada com a minha autoestima. Eu falei assim, nossa, né, as mulheres enfrentam, né, tantos desafios e tantas dores, né, nesses processos todos, e a minha história é uma história de muita sorte, né? Acho que essa é a palavra, né? De muito axé, como eu diria na minha casa, né? De axé, de muito axé. Então, é uma história de muita bênção, né? E aí eu fico pensando, eu falo, nossa, né? Eu vou falar sobre o quê? Sobre o que deu certo. E eu acho que isso também é uma forma, né? De dizer assim, olha, pode dar tudo muito certo. Não, eu quero que você conte a história agora, a sua história. Sabe que quando eu estava fazendo esse questionário, veio todo tipo de história, claro, e eu estou lendo muita coisa, tem muita coisa publicada, né? Acho que o tema, acho que a gente saiu, assim, de coisas que a gente não poderíamos falar sobre, podemos falar sobre alguns assuntos agora. E, e eu estava lendo, e aí eu falei com uma amiga, ela falou, olha, mas a minha história foi muito boa, e a minha filha, que é jovem, né, também foi muito boa. Eu falei, mas que ótimo, porque quando as nossas histórias não são boas, o nosso objetivo é que um processo fisiológico, como é a menstruação, como é ser mulher, como são todas as coisas, que a gente quer melhorar. A gente tem esse objetivo de, né, que seja um processo natural. Então, que bom que tem histórias também que as coisas deram certo, porque, né, a gente não precisa falar só do, ai, deu errado, ai, eu sofro. Quem sofre tem que falar disso, mas porque está querendo melhorar. Então, eu achei curioso. A minha amiga estava quase se desculpando, falando, mas a minha história é boa com a menstruação. Eu falei, que bom! Que bom! E a minha história com a menstruação, ela era boa, assim, ela não era, eu nem percebi ela muito, até eu ter problema. Então, na verdade, é isso, né? Se você pode passar por uma vida sem problema, mas... E que bom! Mas, né, a gente não precisa necessariamente só ter histórias terríveis para contar.
Então me conta essa história. Eu acho que também é bom a gente ouvir que é um processo natural e quanto mais a gente está presente no nosso próprio corpo, as coisas também podem seguir um fluxo, né? Eu fiquei hoje, lógico, né, Olha, a conectada com Ângela esse assunto. Maria tá falando que ela também tem uma história boa com a menstruação. É, que bom, gente, que Sim, querida bom. Ângela, Ângela é maravilhosa. Que bom que ela está aqui conosco. Que bom. Eu quis pegar lá, acho que de uma conexão, primeiro ancestral, né? Porque a figura da mãe, eu acho que, né, para quem tem mãe presente nesse momento, ou alguma figura feminina, né? Uma mãe, né? Uma madrasta, uma avó, uma tia, uma irmã mais velha, uma tia, enfim, a presença de uma outra mulher, de uma irmã, né? De alguém que já viveu aquilo e que pode, né, te orientar. Exato. Então, a presença, né, da minha mãe e o próprio compartilhamento do trauma dela, né, trouxe para ela uma consciência de que ela iria cuidar para que não fosse um trauma para mim, né? Então, isso já foi maravilhoso. Então, eu tenho a imagem na minha cabeça da minha mãe vestida com um vestidinho branco, que ela contava exatamente assim. Ela falou, estava pronta para ir para uma festa. Minha mãe tinha me colocado um vestido de organdi. Ela falava do tecido de organdi branco, todo engomado. Ela estava pronta para ir para uma festa. Ela estava na rua, na porta da casa. E ela olhou para o vestido dela e o vestido dela estava vermelho. Nossa. E ela achou que ela ia morrer. Eu lembro disso. Ela falou assim, eu achei que eu ia morrer. E é só essa história que eu tenho. Eu tenho ela contando isso e essa sensação, né? Eu falei, nossa, é uma menina, ela tinha 12 anos, né? Nós também ficamos menstruadas, né? A nossa menarca foi na mesma idade. E essa menina, né, de 12 anos, achando que ia morrer, né? Achando que ela estava tendo um mal súbito, né? E assustadíssima. Então, isso eu acho que é o primeiro gatilho, né? O primeiro gatilho para trazer, né, essa mãe que vai evitar o trauma da filha, né? E também que seja das netas, das filhas das amigas, né? De outras mulheres, das sobrinhas, isso, vai proteger e cuidar, né? Para que o trauma não se repita. Então eu fui orientada, né, desde cedo, né, naquele convívio amoroso de comprar o absorvente no supermercado junto, para que serve isso, para como é que usa, ver a minha mãe trocando sempre no toalete, aquelas questões todas que nós vamos, né, em algum momento talvez falar sobre isso, mas as questões de higiene, né, então todo aquele cuidado de, olha, não pode mostrar, embrulha, é feio, é fedido, todas essas coisas, né, que também estão lá, né, e claro, né, tudo bonito, mas tem os seus, né, as suas nuances. Tem o contexto, né, Dri? Tem o contexto histórico, que a gente está falando de 1982, né, então em 1982 eu tinha 12 anos. Então a gente está falando de 1982 e esse é o contexto histórico. E eu acho que dentro desse contexto, eu sou privilegiada, né? Ainda dentro desse contexto. E então eu me lembro exatamente do dia, eu me lembro com detalhes, né? Eu tenho um dia antes, que é uma pré-menarca, que foi um dia que eu estava no toalete da escola, no banheiro da escola, e eu vi que a minha calcinha estava marrom, né? Aquela cor, aquele sangue mais marronzinho, assim. E eu achei que eu não tinha limpado o meu cocô direito, né? Tipo, olhei, falei, ai, credo, não limpei minha bunda direito, que porca, tipo, que horror. Aí fui pra casa, lavei minha calcinha no banheiro escondida, com vergonha, né? Porque, tipo, ai, calcinha suja de cocô, que feio, eu já sou uma mocinha e tal. Lavei minha calcinha. E tudo bem. E eu sei porque isso foi uma sexta-feira, porque o dia seguinte era um sábado. Então, tava todo mundo em casa e tava um dia de almoço, assim, na cozinha e tal, e a gente terminou de almoçar e eu subi para ir no banheiro, né? Eu morava num sobrado. Aí eu subi para ir no banheiro e a hora que eu abaixei a minha calcinha, eu vi, aí ela tava vermelha. Aí eu era vermelho. E aí eu dei um grito mãe, né? Aquele assim, mãe!
mamãe! Fiz aquele gritão lá do alto. E o mais bonito desse dia foi ouvir o meu pai falando para minha mãe: a Adriana ficou menstruada. Ele falou que o jeito Ah, como eu chamei a minha mãe era um jeito muito específico. E que ele sentiu que aquilo que era uma coisa, que era uma coisa que misturava alegria uhum, e dúvida, né? Alegria e o que eu faço com isso, né? O que eu faço uhum. agora, né? O que eu faço com isso? Porque isso é uma novidade, né? E esperada, porque as amiguinhas da escola já ficaram, porque muitas já contaram, porque uma já tá usando sutiã, porque a outra troca o absorvente no banheiro e você fica olhando. Aí todo né, essa espera para que você adentre, né, esse portal e para que Sim, você, né, inicie uma nova etapa, né? É o início de uma nova fase, de ser nomeada mulher, né, não mais menina, né? Nomeada moça, né? Como dizia, você ficou uhum, mocinha, né? Você agora deixou as suas bonecas agora vão ficar um pouco guardadas, né? Os seus interesses vão ser outros, você vai começar a querer ler outras coisas, você vai começar a querer ouvir outras músicas, você vai se apaixonar, você vai namorar, e aí todo um universo, né, que se abre uhum, aí. Então é. foi isso, foi um dia de muita, assim, tanto que eu conto com detalhes, porque ele ficou realmente na minha cabeça Ficou bem assim, muito marcado, né? bem marcado e isso muito exposto, né? Eu tenho um irmão que é quase 3 anos mais velho do que eu, né? 2 anos e 9 meses, que também estava junto nesse dia e todo mundo assim comemorou, né? Você Esse se sentiu evento. bem? E você se sentiu bem com essa exposição? É assim, eu venho de a minha ascendência é portugueses, né, e italianos, né, mas eu fui educada muito próxima da família de origem italiana. Uhum. Então, é uma turma, né, muito expansiva e eu vou usar uma palavra, muito depravados, nós somos muito depravados, né? A gente fala muito palavrão, a gente fala muito da intimidade uns dos outros, a gente se Tá, expõe muito. Essa coisa que hoje a gente trata, né, da questão do bullying, se fosse olhar assim lá no histórico da minha família, ia falar, nossa, é um poço de bullying. Porque uhum. é todo mundo muito debochado, todo mundo muito. Mas assim, mas isso é cultural e é também muito amoroso. Eu nunca me senti agredida. Eu me lembro que quando eu comecei, né, a pôr peitinho, como a gente fala, né, a pôr peitinho, eu me lembro das mulheres da minha família entrarem no quarto comigo do sítio onde a gente morava e todas queriam ver. Eu me lembro assim, a minha prima, minha tia, aí elas colocando caneta embaixo do peito, e aí falava assim, abre o braço, aí tipo, e elas zoando umas com as outras, que quantas canetas cabem embaixo da sua teta? Ai, na minha cabe 5, ai, a minha eu levantai. Aí, e eu lá no meio daquilo, né, e achando que eu também estava incluída, que agora eu estava no meio delas, né, a gente ia falar de Entendi. peitos, né, eu agora estou no meio delas, né, eu sou mais uma, né, que não vou precisar mais assim, não vamos falar isso na frente dela porque ela ainda é criança, né? Sim, sim. Então é se sentir incluída, falar, agora a gente vai falar de tudo abertamente, que agora você, né, já Porque tem agora peitos. você faz parte da turminha, né? É E Dri, isso, você teve dois filhos homens, né? sim. Como é que eu queria que você falasse um pouco nesse nosso recorte aqui do Papo de Menarca, porque eu vejo, por exemplo, com a minha filha, como eu estava com problemas e menstruava muito, ela entrava no banheiro e ela via aquele sangue. No meu primeiro momento, como aquilo estava incômodo para mim, eu falava, não quero que você entre aqui, me deixa um pouco sozinha. Depois eu entendi que era uma chance de educar, né? E aí eu comecei a falar, não, entra, olha, eu usava absorvente, agora eu não estou usando mais, eu estou usando esse copinho, estou usando um paninho, esse sangue acontece isso, vai acontecer comigo? Vai acontecer, não como está sendo para mim agora, porque eu estou com, né, com uma disfunção, enfim, fui usando isso como uma forma de educação. E até a coisa que você falou do cheiro, eu achei inacreditável, assim, porque depois que eu parei de usar absorvente, que vende na farmácia, parou de ter cheiro ruim.
o sangue em si, que está dentro da gente, não tem um cheiro ruim. Né? Quando eu usava o copinho, eu estava usando o copinho antes da cirurgia, agora eu estou usando pano, absorvente de pano. E não tem cheiro ruim. Sim. Eu ponho lá na água de molho. Ele vai ter cheiro do ruim se ele ficar exposto à atmosfera, né? Que é o que vai oxidar aquilo claro, que tem ali, vai oxidar com oxigênio, é uma reação química. Exatamente. Mas muito menos do que com o absorvente. Assim, sim, porque ali ele fica exposto. Quando você tirava o absorvente, era aquele cheiro horrível, né? E isso eu fiquei muito impressionada, assim, com 40 anos, que eu falei, cara, não fede. Fedia por uma questão, né, que eu fui ensinada a ouvir sobre isso. Eu achei incrível, então explicando, aproveitando esses momentos para explicando para ela, é quase uma transmissão, né? E eu só tenho ela de filha, então queria te perguntar, como é que é ter filhos homens, e eles já são homens agora, né? Então você acompanhou muitas Sim. etapas e até os primeiros contatos, enfim, com outras meninas e tal. Eu queria que você contasse um pouco. Então, eu volto nessa questão cultural, né? Assim, eu fui educada, né, numa casa onde todo mundo ficava pelado na frente de todo mundo. E eu tive a sorte de também ter companheiros. Os meus filhos, eles são de 2 casamentos, né? Então, o Vitor é filho do Sérgio Duarte e o Guilherme, filho do Douglas Germano. São 2 companheiros com um intervalo muito grande, né? São 10 anos de diferença de um para o outro. Então, um está com 26 anos e o outro está com 16. E esses companheiros também não eram pessoas que me tesouraram, né? Tipo, na minha... Né? Assim, lá na sua casa você fazia assim, é que você não vai fazer, né? Graças a Deus eu pude continuar, né, sendo eu mesma, né, dentro desses casamentos, com, né, assim, não vamos entrar nessa questão, mas enfim. Isso é um papo para outra live. É um papo para outra live. Então, os meninos foram criados também dentro de um ambiente muito solto, né, assim, porta aberta, banho todo mundo junto, entra para tomar banho todo mundo no banheiro, né? E porque isso é cultural, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, porque eu acho que se na nossa casa é diferente, está tudo bem. Mas eu nunca escondi nada dos meninos. Então, a primeira vez que viu, olha meio assustado, né? Que é isso, mãe? Assim, a mamãe eu usava isso no diminutivo, é o sanguinho da mamãe. Sanguinho da mamãe, é o sanguinho da mamãe. Né? Aí olha aquela cara esquisita, aí explica. Eu falo, todo mês a mamãe a mamãe não tá machucada, isso não é um ferimento, todas as mulheres, aí explica, né? Dá aquela explicação, não muito longa, porque nenhuma criança tem muita paciência para explicação muito longa, claro. Né? Tipo, e eu aprendi isso, e eu acho que para mim é uma regra assim, responde o que perguntou, né? Não precisa responder mais do que perguntou. E eu fiz isso com os meus filhos e super funcionou, né? De nunca me estender muito. Responde o que perguntou. E sempre muito francamente, assim. Então, eu sinto que para eles é muito natural. Eu espero que... eu sempre converso muito com os meninos, né? Nos momentos que eles estão com as namoradas, né? E quando estão, o Guilherme agora está namorando, o Vitor não, mas às vezes um tá, o outro não, enfim, né? Eu sou super defensora das norinhas, sempre, né? Eles, na verdade, eles ficam às vezes até irritados de tanto que eu defendo as norinhas. Sou defensora das norinhas, né? Quando os relacionamentos terminam, eu procuro para saber se elas estão bem. Eu falo, olha, terminou, você está bem, está precisando de alguma coisa, né? Como é que foi isso? Muito bom. E é muito legal porque eu já tomei muitas assim lições de vida nessas histórias, porque eu tenho percebido que as meninas agora, quando eu converso com elas assim, muito mais empoderadas, muito mais empoderadas. Então, assim, quando eu ligo assim, mas aí tô ótima, tá tudo bem, sabe? Não, vida que segue, sabe? Assim, tem muito mais não quer ficar comigo, o problema azar é dele, entendeu? Tipo, eu tô bem. E como eu sofri muito, eu sempre fui muito romântica e sofri muito as minhas perdas amorosas, né? Com aquele drama, muito chororô. E aí eu fico olhando e falo, nossa, né? Eu falei, que bacana, né? Assim, né? Essas mulheres tão seguras, né? Essas moças, né? Tão seguras. Ou aparentemente, né?
que elas Ou, me contam. ou na parte que Sim. elas quiseram falar para ex-sogra. Então, sinto que tranquilo, Diná, assim, tem muito para ser feito. Os meus filhos estão vivendo um momento histórico também, né? Eu gosto muito de falar sobre momento histórico, a gente entender que não adianta a gente querer fazer recortes, né? Falar assim, mas era assim, era assim. Não, é agora, agora é assim. E eu venho conversando com os meninos sobre muitas coisas que é diferente. Tipo, agora é um outro tempo. Porque eles têm reclamado, né, muito, né, eles falam sobre as questões feministas comigo, né? Às vezes eles discutem, né? Aquela velha ladainha do exagero, que exagero. E eu sempre super na defesa, não é nada exagero, não. Tem que ter militância assim, pode chamar de chata, xinga a mulherada de chata, fiquem à vontade, é pra ser chata mesmo. E aí eles ficam, irmão, isso que eu falo, é isso. Eu falei assim, não, nem todas precisam ser chatas, mas nós precisamos das chatas. Esse é meu lema. E isso vale para Entendi. tudo, para todas as bandeiras. Para mim, assim, você pode escolher não ser a militante, mas agradeça por existirem militantes. Honre a militância. Não critique, não deboche, não desmereça a militância. Seja ela qual for, entendeu? De qualquer luta, se tem alguém lutando, agradeça. Mas eu acho isso um saco. Tudo bem, você não precisa fazer. Mas honre quem faz, porque quem está fazendo, está inclusive fazendo por você. Olha, você não está precisando nem ter trabalho. Ou tenta refletir, né? Por que, que a pessoa tem que lutar, né? Eu acho que cabe uma reflexão, né? Você pode não lutar, você pode, enfim, mas cabe perguntar por quê? Por que, que a gente tem ainda que lutar por isso, né? Eu acho que É, quando eu abri esse tema da menstruação, foi muito pessoal, né? Foi pelo que eu tinha vivido, porque eu fiquei sangrando 2 anos, eu falei, bom, eu não tinha como pensar em outra coisa, e eu acho uma coisa incrível, então parte de uma coisa bem particular. Eu acho que a menstruação queria, esses 2 anos de sangue intenso, acho que eles queriam falar comigo, e eu não consegui ouvir. Hoje eu consigo, hoje tá me caindo fichas assim absurdas do que, então o corpo ele vai te falando, e teve coisas que eu intuí logo no começo, mas que eu não dei crédito, e aí eu fui ficando doente, 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 e hoje estava pensando até nisso, falei, meu, eu tive essa intuição ali no começo e eu não banquei, né? Eu não me conectei comigo, eu me conectei com outras coisas. Mas partindo dessa coisa primeira, e aí eu fui lendo, fui falando com outras meninas e achando que por mais que elas estão empoderadas, muitas estão flertando com o feminismo ainda sem saber direito o que, que é. Eu vejo, né, as mais jovens brigando e tal, mas ainda numa desconexão consigo, sabe? Eu tô indo numa coisa, mas eu nem. Tem que lutar mesmo, mas tem que se ouvir também, né? Tem uma coisa, e eu senti um pouco isso. E aí eu comecei a ver questões, eu estava entrando no site da Unicef essa semana, e que a gente desconhece, assim, de questões muito sérias, né? De falta de absorvente. Tem um documentário que tá todo mundo ficou sabendo, porque ganhou o Oscar. Até vou fazer um post sobre ele que está na Netflix, que é o Absorvendo o Tabu, que fala da relação, um documentário super curtinho, fala da questão na Índia, que as meninas não têm acesso aos absorventes, então elas deixam de ir para a escola, porque elas não podem ficar sangrando, e para ir no banheiro elas são obrigadas a usar um banheiro fora, que é super perigoso também, elas podem ser atacadas e tal. E elas não têm como trabalhar, porque como que ela vai trabalhar se ela tem aquele período no mês e ela não tem acesso ao absorvente? Então, o documentário parte de eles começam a fazer uma máquina de fazer absorventes de baixo custo, e isso muda a vida econômica daquela região. Então, é um impacto muito grande, porque você está falando de uma autoestima, de alguma coisa que é do indivíduo, e você está falando de uma estrutura financeira e social, e que com certeza no Brasil acontece em vários redutos. A gente tem vários trabalhos sobre o sistema prisional, com essa questão, né, dos absorventes, e outro dia eu ouvi alguém dizendo, a gente distribui camisinha, mas não distribui absorvente, né? Então, tem camisinha grátis, mas não tem absorvente grátis. E tem muita gente que não tem como comprar. Não é um item extremamente barato, né? E além disso, falando da Índia, porque esse documentário saiu de lá e tal, elas colocam às vezes coisas sujas, jornal, porque não tem dinheiro, pano sujo, então isso vai virar infecção, vai gerar um monte de outras coisas. E a saúde da mulher, pelo que eu vivi, eu acho que ela virou uma indústria, mas ela é muito
jogada, sabe? Ah, então inventamos aqui a pílula anticoncepcional, não precisamos fazer muita. Não precisamos ver aonde vai dar. Mulher toma, não vai engravidar, dá para o cara transar e gozar tranquilo e tá tudo bem. E depois, ao longo do tempo, a gente vai vendo tudo que as mulheres sofrem com a pílula anticoncepcional. Né? Então, assim, tem impactos que são para além da questão indivíduo, além do indivíduo, que são impactos muito fortes, né? As mulheres que sofrem de cólicas terríveis, vai faltar no trabalho, vai cair o rendimento dela, enfim, tem uma série de coisas que quando a gente começou a falar, e que sim, acho super importante a gente falar do contexto histórico, a gente está vivendo esse momento, se fosse, sei lá, um século atrás, a gente não poderia estar tendo essa conversa pública, né? Então, a gente está vivendo esse momento que é possível falar, e ainda assim, em algumas regiões, até da nossa própria cidade, eu acredito até, não é esse mesmo lugar, não é esse mesmo fluxo, né? Apesar do mesmo momento histórico. Então, para mim foi muito incrível, assim, sair de uma coisa que era totalmente particular e, de repente, olhar que é uma questão endêmica, né? Que é muito maior do que eu e impacta em questões muito sérias, assim, até nos absorventes, o quanto de absorvente a gente gasta por ano e vai para o lixo, e sendo que um paninho, eu lembro quando eu comecei a usar o absorvente de pano, minha mãe falou, não acredito, a gente evoluiu tanto, você já pode comprar, e aí você vai me voltar para isso? Então, pô, cadê o progresso, meu? Mas é isso, é ver o que é bom, eu acho. Acho que a gente está vivendo esse momento, né? De dar uma avaliada do que é bom do progresso, que vamos continuar, e do que a Sim, gente sim, pode recuperar de coisas, né? Exatamente. Eu não, acho que a gente não pode. Isso aqui, por exemplo, a gente está usando um recurso tecnológico. Exato. A gente não pode demonizar as conquistas. Eu acho que estão aí. Agora precisa equalizar, né? É equalização. Então, essa história, por exemplo, né? Eu tô na menopausa, eu vou falar rapidamente também sobre esse momento. Aliás, Fala. tem várias amigas que entraram e que são da minha geração e que falavam, mas quem tá na menopausa também entra nessa live, né? Porque é isso, né? Eu falei com várias amigas que me perguntaram a mesma coisa. Pô, você tá falando da menarca, mas a gente tá todo mundo já indo pra menopausa. E na primeira live com a Fê, a gente falou disso, né? Que são as duas pontas, né? Você tem a menarca, você tem a sua vida menstrual e você tem a menopausa. E elas se encontram em vários momentos, Sim. né? E que é incrível também. É incrível também. Essa história, por exemplo, a história dos coletores. Eu conheci o coletor, sei lá, 2 anos, nem isso, 1 ano e meio, sei lá, um tempo muito curto antes de eu entrar na menopausa. E aí eu me lembro da situação, eu tive o meu processo para chegar na menopausa, eu tive também bastante hemorragia, fiquei menstruada também, assim, por 2 meses seguidos, sem parar, fiquei com anemia, né, eu tive que tomar controlador, né, tomei progesterona para poder controlar o ciclo, tive umas cólicas absurdas que eu nunca tinha tido na vida. Ela foi uma despedida bem assim, a minha cara, né? Uma despedida escandalosa, porque eu gosto. É dramática, claro, que eu gosto de um drama, então foi uma despedida dramática. Mas eu me lembro de uma amiga mais jovem, e que foi em casa uma vez, falou, eu posso usar seu banheiro, que eu preciso lavar meu coletor, não sei o que. Eu falei, menina, que é isso? Quero. Ela me mostrou, eu falei, cara, coisa incrível, sei lá. Aí ela foi me explicando, ela falou, comprei pela internet, mudou minha vida, tá. E eu falei assim, eu quero voltar no tempo, né? Eu queria voltar, eu queria ter a idade dela, eu queria poder viver isso que ela estava vivendo, né? E aí eu comecei a fazer, eu não usei o coletor, mas eu comecei a plantar minha lua. Uhum.
E aí, e isso foi, assim, acho que das coisas mais lindas que eu vi, assim, eu acho que esse resgate, porque esse é um resgate, eu conheço muitas mulheres que estão fazendo isso hoje, esse resgate que é muito Eu planto ancestral. nessa aqui, ó, na minha Ah, babosa. é lindíssimo. E eu já vi tanta mulher. Uma vez uma amiga colocou um post, uma artista famosa, sei lá, alguém aí, celebridade, fez um post falando que plantava lua. E entrou um monte de mulher, assim, chamando ela de porca, umas coisas absurdas, assim. Eu falei, gente, como é que existe isso ainda? Assim, como é que essas mulheres, como que existem mulheres remando contra as próprias mulheres, né? Você pode não concordar, mas não precisa chamar a amiga de porca, né? Não precisa fazer igual, mas precisa chamar de porca, né? É assim, tipo, agressivo, violento. E eu falo muitas vezes que é delicado que eu vou falar agora que eu estou em público, mas eu falo muitas vezes que eu me sinto, às vezes, a minha experiência, muitas vezes, no combate contra o machismo na mulher, ele é mais doloroso do que o meu combate no machismo no homem. Né? Assim, mulheres machistas realmente são as minhas grandes inimigas. Para mim, assim, é muito difícil lidar com isso, né? Mulher como isso, que vê uma mulher ritualizando a sua menstruação e entra lá no post da mulher e ofende, xinga de porca. Eu falo, como assim? Né? Isso realmente para mim esse é um lugar realmente que precisa de muita cura, né? A gente Porque tem pouca, enquanto acho que a gente tem pouca escuta e pouca disponibilidade, né, para o outro, para uma ideia diferente da sua, né? E coisas que estão muito arraigadas. Eu falei que quando a Elisa, a primeira vez que ela me viu lá no banheiro com a calcinha abaixada, com sangue, ela falou, ai, que nojo! E eu parei e falei, ué, esse valor não é meu, eu não tenho nojo do meu sangue. Como que ela já tem um valor, né? Porque vai para a escola, tem outras pessoas, fala, né? A gente não educa sozinha, né? E ela já tem um valor que não é o mesmo que o meu em relação ao sangue. Eu falei, não precisa ter nojo. Esse sangue, e tem até estudos agora falando que o sangue menstrual ele tem uma série de coisas, de células, de coisas boas que eles estão estudando, que pode até retirar coisas desse sangue de repente. Então, você, quando você fala, né, que nojo ou que porca, você está fechando a porta para uma coisa que a gente ainda nem entendeu na sua plenitude. Mas eu fiquei muito impressionada, porque eu falei, nossa, a Elis, que é criada por mim, que está vivendo, né, comigo, todos esses processos, já está com uma questão, já está com um valor nela que eu vou ter que desconstruir, que não é o meu. Então, a gente está nesse mundo, né, que fala dessas coisas. Eu vejo os filmes com ela, que ela vê, ainda tem um lugar do feminino que está patinando ainda, porque precisa ver, né, quem escreveu sobre isso também aprendeu. Eu falo que é difícil a gente educar, porque a gente teve uma educação, a gente tem que se reeducar para educar diferente, né? Então, eu aprendi várias coisas, como é que eu vou educar? E a minha experiência da menarca, por exemplo, foi terrível. Terrível. E aí eu falo, poxa, eu quero que ela tenha outra experiência, mas eu vou ter que me reeducar para poder proporcionar para ela outra experiência, porque não tenho essa leveza nesse assunto. Para mim, eu sei que vai ter um peso, né? Mas é difícil mesmo. Bom, eu concordo com você totalmente. Eu acabei operando com um médico homem, e os médicos homens foram os que me ajudaram mais nesse. Teve a Fernanda maravilhosa, minha terapeuta de medicina chinesa, mas os médicos foram, e eu ouvi coisas terríveis de mulheres ginecologistas. Eu fiquei impressionada, assim. Uma falou uma semana antes de eu operar que eu ia morrer. E a outra me falou que eu tinha feito tudo errado, que a culpa era minha, que agora eu ia ficar 6 meses em menopausa química, que eu ia tirar o útero, que não sei o que lá. E sabe uma falta de empatia pelo processo? E eu falando, eu quero ficar com o meu útero. E ela falou, você tá louca? Seu útero tá doente, arranca esse negócio. Se fosse eu, arrancava. Você tá falando com uma outra mulher. Bom, a primeira ginecologista que eu fui, quando eu tava com um pouquinho problema mesmo, eu falei, olha, também queria ver métodos, né, contraceptivos, eu já tenho uma filha, não quero ter mais. Ah, você não quer ter mais? Eu falei, não. Então, tira o útero. Eu falando,
mas como assim? Você é ginecologista? Como é que você está falando para mim? Porque eu não quero ter filho, então eu arranco o útero. Então, quem não quiser ter filho aí, vamos sair arrancando o útero de todo mundo? Para mim foi um pouco chocante, né? Como você, que ainda decide tratar mulheres, tem essa visão tão restrita desse universo. Para mim foi muito impressionante. Mas estamos no mundo para essas coisas, né? Para as coisas que estão mais abertas e para as trevas também. Acho que a luz ilumina as trevas e as trevas fazem mais sombra onde tem luz, né? Um pouco é isso. E Ficou aqui agora. Porque eu ficou tô um minuto de pensando muitas silêncio. coisas, tô pensando muitas coisas sobre essa. ah, esse lado do desmerecimento, sabe? Eu sinto assim um rancor, sabe? Como se eu, por exemplo, né? Eu que vi essa menina, essa minha amiga mais jovem usando coletor, só porque eu não usei, né? Porque eu não usei, daí eu vou falar isso, tipo, às vezes me soa um pouco invejoso, um pouco Uhum. rancoroso, sabe? Aí eu desmereço, aí eu, né, eu Ah, você tá usando esse humilho. negócio, que coisa, que Isso, falta de e praticidade. eu acho isso de uma, sabe, é um empobrecimento, sabe, assim, porque o meu movimento foi exatamente o contrário, foi de falar assim, meu Deus, que ainda dá tempo. Eu falei outro dia para Virgínia, falei isso para ela, falei assim, o que ainda dá tempo, né? Eu falei, ainda dá tempo. Eu falei, vai dar tempo de eu plantar minha lua. Olha só, então eu vou fazer isso, porque ainda dá tempo. E aí a minha história com a menopausa, ela foi muito ritual. Eu fui para um sítio de uma amiga muito querida, uma comadre, que é a Carlota Joaquina. Ela mora em Juquitiba. E eu fui com a Cissa Longato, que é uma outra amiga, tipo tríade, assim, né? Amigas, brothers. Aí a gente foi para esse sítio da Carlota. E aí eu cheguei lá, o Edu, o marido da Carla, tinha feito uma fogueira, tinha uma lua cheia maravilhosa. E aí eu lembro que eu dancei, fiz, né, tipo aquela coisa, tipo, bem hippie, na Naíra, que eu adoro. Tipo, fui lá, dancei pra lua. Eu não sabia de nada, tipo, tava menstruada. E aí no dia seguinte tinha piscina. Aí eu botei o biquíni e falei, gente, eu não vou ficar à vontade, tá? Eu tô menstruada, vou ficar aqui, tô na casa de vocês. Aí toda vez que eu ia fazer xixi, eu ia, tipo, no matinho ali, me agachava, puxava o biquíni. E aí eu plantava a minha lua no sítio da Carlota. E eu falava assim, gente, porque eu não tinha feito isso assim, porque eu fazia o quê? Eu lavava, separava Sim, a claro. água e depois regava os vasos. Mas naquele final de semana, por eu estar num sítio, eu pude fazer isso como uma índia. Eu ficava de cócoras, assim, no meio do mato. E eu falava assim, ai, que delícia! Foi a minha última menstruação. Uau, A uau. última foi ali. E aí eu falo, olha, não interessa se isso é só coisa da minha cabeça, se é fantasia, se essa é a minha narrativa, mas a minha narrativa, ela é poética. E eu tô para viver poeticamente mesmo. Eu não quero viver de outro jeito. Eu quero ter uma vida do começo ao fim, em poesia. É isso. Então eu Claro. escolhi que fosse assim. É uma escolha. Eu escolhi que fosse assim, né? E escolhi que fosse mágico. Porque eu gosto que seja mágico, porque o mágico me interessa. Então foi legal ter fogueira, foi legal dançar pra lua, foi legal estar entre amigos, estar entre irmãs na Sim, despedida, né? sim. Nessa despedida não, né? Nesse rito de passagem, porque é mais um rito de passagem. É um rito de passagem para os cabelos brancos, é um rito de passagem para baixa hormonal, né? É um rito de passagem para mudanças na pele, para ressecamento vaginal, que é uma coisa que, Uhum. né, eu tive que lidar, que foi muito torturante até descobrir, né, formas de solucionar. Então, é uma passagem, de novo, né, para adentrar o novo. A menopausa é uma novidade. Sim. E eu fico, assim, agradecida, porque eu fico sempre muito inspirada, né, nas mestras, né?
é isso, as amigas mais velhas, as tias, né, de olhar e falar, um dia eu vou ser assim. E aí esse dia chega, e você fala, então, agora eu sou assim, né? Chegou o meu dia de ser assim, né? De ser uma senhora, né? E de estar feliz em ser uma senhora, né? De não estar brava com isso, de não estar, né, me boicotando, me torturando, né? De estar me amando mesmo, de fato, né? Por ser uma senhora, como eu me amei em todas as fases da minha Sendo uma vida, né? jovem, né? Acho que a gente ainda é uma sociedade que tem dificuldade em envelhecer, né? Tem dificuldade nos processos de envelhecimento, de aceitar as mudanças. Então, claro que tudo isso vai impactar em como a gente vai nos processos que são naturais do próprio corpo, né? Acho que até do cabelo branco, eu lembro que eu fui trabalhar numa escola e eu tava bem grisalha, assim, tava dando aula para as crianças, pequenininhas, 5, 7 anos. E aí uma menina falou, professora, eu falei, oi, você não pode ter cabelo branco, não pode. Ela tava muito nervosa, assim, você tem que pintar. E eu falei, mas nasce, é no cabelo, não fiz nada para ele acontecer, é uma coisa natural. Mas não pode, não pode. Ela estava muito brava. E eu acolhi aquilo, enfim, né? Eu era só professora de teatro, não podia fazer grandes coisas, mas eu fiquei pensando muito nisso e podia fazer de trazer questões a partir do teatro que pudessem problematizar todos os rituais, todas as mudanças, né? Porque é isso, é um valor que é da família, que é dela, que ela tá, né, que é criança, mas é uma menina que vai passar por todos esses processos. E vai ser muito duro passar por esses processos com esses valores tão rígidos, né? Claro que a gente não pode resolver o mundo, mas a gente pode falar sobre isso e tentar. Eu sempre fico te ouvindo falar, eu nunca pensei na menopausa, como eu também nunca tinha pensado na menarca. Quando a mulher falou, você tem que tirar o útero, eu falei, como é que eu vou entrar na menopausa com 40 anos? Eu nunca tinha pensado nisso. E eu falei, não vou tirar, eu não vou tirar isso aqui, porque eu ainda tenho uma coisa para viver aí. Era uma certeza, era uma intuição. Mas era uma coisa que eu nunca tinha pensado, e agora tá bem perto, pode, né? A gente, depois dos 40 pode começar a acontecer. Então, é isso, falar disso você traz para a consciência, não fica um bicho de sete cabeças. Eu estava falando das coisas que eu estou lendo, das tribos indígenas, de como eram as coisas antigamente. Geralmente você tinha rituais que levavam a essas, tanto para meninos quanto para meninas, rituais que iam sensibilizando para as mudanças que estavam por vir. E certamente também teriam os rituais das mulheres mais velhas, né? Essa transmissão que você falou das suas tias, eu já imagino a cena, a mãe, as tias, as primas, aquelas mulheres todas passando, compartilhando um pouco das coisas, da forma que cada cultura tem. E parece que a gente é muito assustado tudo, é muito numa experiência que surpreende, né? Porque tá muito no mental, eu sei que eu vou menstruar, mas na hora que acontece, e a menopausa também, eu sei que um dia eu vou parar de menstruar, mas de repente não tem mais, e né, tudo muito no susto, tem que ser uma experiência meio abrupta, assim. E o que você viveu é lindo, né? De você poder ritualizar esse momento, né? Se despedir. É muito Sim, bonito. Tomara que eu possa me despedir intuitivamente. também. Mas eu sinto que acho que quando a gente começa a conversar com isso, né? Para não ser pega de surpresa, né? E conversando com isso, né? Vai conversando com essa ideia, né? E conversando com as amigas, eu tenho muitas amigas, né, que entraram na menopausa antes de mim, então, né, muitas conversas e contando as Uhum. histórias. E aí as orientações, né? Faz isso, experimenta, toma esse chá, né? Legal. Troca esse alimento, né? Tenho feito muitas mudanças de alimentação, né? Bastante, assim, muitas mudanças. O meu organismo de fato mudou, meu corpo esquentou. É, é, Que legal. O meu é super eu era frio. eu era muito friorenta, eu hoje tenho o corpo, minha temperatura do meu corpo aumentou. Uau. É, e eu sinto isso, é realmente um renascimento.
é um renascimento para uma nova etapa, assim, muitas mudanças e que diz respeito também às emoções, em ficar mais tolerante com muitas coisas, em ficar mais paciente. Sabe quando a gente falava de cachorrinho velho, assim, né? Que fala assim, ai, quando ele era pequeno ele pulava, agora ela fica deitadinha. É isso, assim, um pouco mais de conseguir observar mais as coisas, de ter menos ansiedade. E eu acho tudo isso tão bonito, né? Eu fico só na gratidão, assim, sabe? De agradecer que eu pude viver, agradecer mesmo que eu pude viver todas essas etapas, né? Que eu pude ser mãe, eu não tive parto natural, né? Nem normal, eu tive 2 cesarianas, né? A gente falou sobre as histórias da autoestima, esse foi um momento de baixa autoestima para mim. Porque eu fiquei muito frustrada. E é muito interessante, porque eu também ouvi de obstetras, assim, que estavam dando graças a Deus que eu ia fazer uma cesariana, entendeu? Tipo, comemorando, ai, que bobagem. Tipo, essa coisa muito assim, isso é coisa de hippie, isso me irrita muito, sabe? Tipo, porque não é, cara, a gente não tá falando disso, a gente tá falando de corpo, né? A gente tem um corpo, a gente tem um organismo, né? Quem disse, né, que isso aí, isso é coisa de índio, né? Tipo, isso é primitivo. Não, isso não é primitivo, né? Isso é respeito com o corpo, né? Como assim? Não. A segunda, quando a segunda médica que eu já tinha uma cesariana, ela, tipo, ela usou isso assim como né? Tipo assim, que bom, né? Já fez uma, vamos fazer a segunda. Tipo, né? É muito perigoso, não, porque pode dar útero roto, porque eu poderia ter tentado. Mas é isso, né? Não, a minha sabedoria naquele tempo, né? A minha intuição, a minha sabedoria não me conduziu também, né? Para as mãos, né? São os Que me trariam contextos isso. sempre. Eu também fiz uma cesárea, eu fiquei de luto 1 ano pela cesárea, foi bem difícil. Eu tenho pensado muito que nós somos fluxo, né? Eu acho que todos os corpos de homens e mulheres têm a maioria de água, mas tudo que a gente fala do feminino é líquido. Então a gente tem a menstruação, a gente tem o leite que sai do peito, a gente tem corrimento, a gente tem o muco quando você está ovulando, a gente chora, né? Dizem que a gente chora mais. É muita coisa que envolve líquido. E parece que eu senti, pelo menos nos primeiros 40 anos da minha vida, que eu fui levada para uma coisa de secar, sabe? Tem que ser mais seca, não pode chorar por tudo, o seu sangue, né, tem que ficar no lugar dele, corrimento não é legal, né? Para eu amamentar... Transpirar não é legal, transpirar não é legal. Maluca. Imagina que você vai transpirar, você é uma mulher, né? Os homens podem transpirar quanto eles quiserem, você é uma mulher. Eu lembro que eu amamentar minha filha no peito, 2 anos, foi terrível, porque era assim, como? Não existe isso. E, né, era uma luta mesmo. É isso, o processo que é natural e fisiológico é uma luta para você conseguir Meu amor, fazer. bota na creche e vai trabalhar, né? Como Não assim? é? Eu levava o rebento para onde eu ia trabalhar, ela ia junto com a minha mãe, para ela poder ter um momento ali de pegar no peito, e era terrível. É um estorvo, né? É um estorvo. O mundo não está preparado para isso. E acho que tem um pouco disso, da gente secar, desses processos não serem naturais. Eu também queria muito ter tido parto normal, mas era assim, uma galera, e essa coisa médica também medicalizada, é muito perigoso, não pode. Então, além da sua intuição forte, você tem que ter uma galera com você, comprando a briga, porque vira uma briga, né? Uma coisa que é natural vira uma briga. Vira uma briga. Vira uma briga, uma coisa muito louca. E é isso, negando que a gente tem possibilidades. Claro, quando não pode, quando dá algum problema, tem a cesárea. Mas ela não precisa ser a norma, de novo, né? Exatamente, de novo essa questão, tipo, a gente não vai desmerecer todas as conquistas da medicina que estão aí, todas as vidas que foram salvas, né? É isso, tá tudo certo. Mas é isso, é o caminho do meio, é a balança, é o equilíbrio. E aí isso tá desequilibrado, aí desequilibra o corpo, né? A gente fica desequilibrados, né? Porque não estamos nos escutando, né? Escutando o que seria o
o fluxo. Aí, não realmente vai precisar de uma intervenção? Que bom, né? Que tem pessoas, cientistas, médicos, enfim, que estudam e que nos trazem soluções. Mas a gente não pode, né, esquecer que existe também um corpo sábio. Nós temos uma sabedoria do nosso próprio corpo. E eu achei interessante você falar sobre a história das meninas, né? Essa questão de ir para o movimento feminista, o coletivo, mas não se olhar no indivíduo, né? Então, é isso. Eu senti em mim essa dissociação, né? Eu lembro que teve, acho que eu dou graças por esse caminho de doença, que talvez eu não tivesse tido consciência dessas coisas se o meu corpo não tivesse falado, querida, agora chega. Mas eu tive consciência disso, de que muitas coisas que eu fiz na vida, eu fiz em prol de uma ideia de mulher que eu queria ser. Até relacionamentos que eu tive, escolhas, e eu não ouvia o que eu realmente queria. E eu fui moldada nisso, porque eu via um feminino, eu tinha modelos de feminino, que uns eu achava fracos, e os que eu achava fortes, potentes, que eram, né, eram as mulheres que foram lá e tiveram seu espaço, só trabalhavam, não tinham tempo para vulnerabilidade. Vulnerabilidade e fragilidade era palavrão para mim. Ser frágil era uma coisa que não dava. Ainda é muito difícil, eu me cobro muito, porque você não tira uma coisa que você viveu a vida inteira só porque a luz acendeu, né? Mas quando eu me dei conta de que eu estava agindo contra mim mesma, contra as coisas que eu queria em alguns momentos, e que eu poderia não ter passado por... Claro, se eu não tivesse passado, eu não teria a experiência para me ensinar. Mas que eu poderia ter feito outras escolhas, né? Se eu tivesse um pouco mais relaxada para poder me ouvir. E isso não é algo que culpa minha. Não, a gente é jogada nessa coisa louca. E você é mulher, mas você tem que dar conta, mas você tem que fazer. E quando você vê, você não sabe para onde você vai, mas não sabe para onde você está perdida, né? Esse momento, acho que quando eu adoeci, foi o momento de falar, olha, o corpo falando, querida, se escuta. A gente vai sangrar aqui juntos até você conseguir se escutar. Você não está fazendo boas escolhas. Mesmo com tudo isso, você ainda não está fazendo boas escolhas. E é uma conversa dura, né, Dri? Não é uma coisa gostosa, não é um papo com uma amiga tomando um café. É uma coisa... Aliás, papo com uma amiga real, eu acho que eu só consegui ter depois disso. Porque eu comecei a falar de assuntos que eu achava que tinham que ser falados. E não mais, você saiu com aquele, você não sei o que lá... Eu falei, a gente não tem conversas reais. Eu tenho com muito poucas mulheres, amigas próximas, conversas reais. Às vezes eu começava a tocar em assuntos porque era a minha realidade, e eu vi um pouco falando, Edna, não quero falar desse, eu não quero disso não, né? Não quero, por que você tá tão pesada? Gente, não é pesada, é a vida, né? A gente menstrua, a gente goza, a gente tem filho, a gente faz coisas e a gente não vai falar disso? Eu reparei que a maior parte da vida eu não falei dos processos que eram realmente importantes. Eu lembro sempre da frase da Clarice Lispector lá de uma aprendizagem ao livro dos prazeres, que ela fala assim, falar sobre o que realmente importa é considerado uma gafe. Exato. Eu virei a mulher do fora, entendeu? Que só dá fora, só quer falar. As pessoas começam a levantar. Ai, meu Deus, lá vem ela falar de novo do negócio. Começa o pessoal a levantar. E tudo bem pra mim. Levanta aí, mas eu vou ficar falando, porque eu acho que a gente tem que fazer barulho, sim, tem que ficar falando desses assuntos, até que eles virem naturais, né? Até que eles virem normais. E não tá virando, né, Dri? Porque se a gente pegar o nosso contexto histórico, a gente tem um recrudescimento de um conservadorismo que nem dá pra chamar disso, que é... Na verdade, eu sinto assim, eu às vezes fico bastante, tipo, nervosa, assim, porque eu falo, gente, mas o negócio tá retrocedendo, que não é possível um negócio desse. Porque é isso, né? Você fala, nossa, mas como assim, né? Como que a gente ainda tá, né,
apegados, né? Apegados a certos conservadorismos, né? Eu falei, nossa, mas isso já... Por isso, por um lado, eu acho bacana, assim, algumas, assim, essa galera que vai, assim, tipo... eu tenho observado muito os corpos, eu não vou saber definir muito bem, mas os corpos que não são nem feminino nem masculino. Uhum. Porque isso, se eu for parar para pensar, se eu fosse adolescente hoje, provavelmente, né, se eu tivesse, né, os privilégios que eu tive dentro do contexto que eu tive, se eu fosse adolescente hoje, provavelmente eu ia estar, né, entrando, né, nesse layout. Eu ia estar entrando nesse layout. Eu ia entrar nesse layout do não gênero, sabe? Assim, na forma de vestir, é mesmo essa coisa do cabelo, né? Com essa história do cabelo branco, por exemplo. Eu não acho também que agora, porque a gente agora está honrando os cabelos brancos, que todas as mulheres têm que honrar os cabelos brancos. Quem quiser pintar o cabelo, pinta, gente. Quem Uhum. quiser, pinta. Né? Porque daí fica assim, aí agora o bonito é não pintar. Né? Aí a gente cai no mesmo lugar, gente. Porque a gente vive Continua. numa estrutura consumista e capitalista, então tudo vira Exatamente. indústria, né? Então Aí agora agora tem vai ter o a... shampoo para deixar o cabelo branco Claro, bonito. E aí é claro. isso. Aí a amiga, né? Aí você tem lá 5 amigas com o cabelo branco. Aí chega uma que tá com o cabelo pintado, aí ela se sente deslocada porque ela que é esquisita. Fala, não, querida, você tá feliz com o cabelo pintado? Fica com o cabelo pintado. A questão é pensar sobre a sua escolha, né? Você está fazendo isso por você ou por uma questão Exato. social, né? Se é por você, então faz o que você quiser, né? Então eu sinto que existe aí uma essa é a palavra que me falta, né? Uma vigilância às vezes, né? Um pouco um pouco que funciona ao contrário, sabe? Tipo de ficar aí também vira uma onda, né? Eu acho que não tem que ser uma É, onda, né? eu acho que é sempre isso, né? Se eu não tô olhando pra mim, eu vou falar, então tá todo mundo de cabelo branco, vou ficar de cabelo branco também, né? Quase a gente ainda na mesma onda ali de adolescente. Quando o que que eu, Diná, quero? O que que me faz bem eu olhar no espelho e falar, meu, tô afim. Ou também posso ficar de cabelo branco e depois eu quero pintar, mas tem que estar de acordo com o que tá fazendo sentido pra mim na minha existência, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim, tem que fazer sentido. E essa ficha caiu pra mim há muito pouco tempo, sabe? Que as escolhas que eu vou fazer têm que fazer sentido. Não importa que o mundo inteiro tá me dizendo haja desse jeito, né? E é difícil a gente aceitar, ainda mais numa relação de intimidade, de amizade, que você está fazendo uma escolha que não seja do outro. Eu passei por algumas coisas agora, recentemente, e eu lembro de umas amigas falando como é que eu tinha que agir. E eu falava, ué, mas você não está olhando para mim? Eu só posso agir desse jeito nesse momento, né? Eu não vou agir do jeito que você está me dizendo. Eu só estou te pedindo para você me escutar. Mas o que eu posso agir é dessa forma agora. Daqui a pouco eu vou conseguir pensar sobre isso e fazer uma outra escolha, mas no momento é esse. Então acho que às vezes a gente tem essa dificuldade, né? De olhar para o outro e ver como é que ele tá. Eu não sei, isso nós estamos falando de nós que passamos por um monte de coisa, né, Dri? Eu não sei como chega isso para as meninas, sabe? Que estão saindo da infância, que tem uma série de regras, a maioria vai para a escola, então tem uma série de questões, tem o jeito que as famílias, né, que a mãe educa, as regras da casa, as regras da escola, e aí de repente elas vão, né, tem essa passagem para a puberdade e tem uma série de mudanças hormonais e como que fica porque esse indivíduo ainda está em formação, né? Essas vontades ainda estão sendo entendidas o que é. E como é que não se confunde com rebeldia? Eu realmente não sei. Quando eu criei o Papo de Menarca, eu tinha a intenção de falar com as meninas. Eu não sei se vai chegar nelas, talvez chegue na gente, nas mães, como a gente vai poder refletir um pouco sobre isso. Mas eu me pergunto, assim,
Acho que com a tua experiência também como professora, né, que circula aí por muitas gerações, queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que você vê que a gente consegue uma comunicação efetiva? Porque a gente está falando de experiências de muito tempo e muito marcantes na carne, na nossa carne, né? Que fazem a gente conseguir refletir. O que a gente consegue compartilhar? O que a gente consegue deixar como caminho, como farol, como uma pequena lanterna, sabe? Para quem está vindo aí depois da gente. Ah, que pergunta difícil. Eu penso que os afetos são a melhor medicina e a melhor cura para tudo. Não, não vai, nada vai garantir, né? Não vai garantir. Você pode ter a melhor informação, ter nascer dentro de uma família amorosa e tudo mais, e, e pode se sentir sozinho, né? Então, o meu compartilhamento é do não se sentir sozinho. Isso que você falou, você começou hoje dizendo isso, né? Você falou, eu comecei a conversar com outras mulheres para ver que eu não estava sozinha. Porque as tribos vão ser muitas, né? Dentro dessa questão, né, de feminino, masculino, as questões de gênero, sexualidade, né? Numa cidade aqui como São Paulo, né? Bolo 50 nesse domingo, numa cidade aqui que nem São Paulo, a gente tem muitas tribos. Agora, se dentro de cada uma dessas tribos, né, existir afeto, cumplicidade, espelhamento, eu atravesso, né? Eu atravesso as minhas, né, os meus desertos, porque eles vão aparecer, né? Você atravessou a travessia, né? Foi esse o convite aquele dia, muito lindo, né? O convite da sua amiga. É isso, a gente vai ter que fazer muitas travessias. Agora, fazer de mão dada, fazer com gente nadando junto, fazer com gente dizendo, olha, eu te entendo, eu entendo, eu também. E eu acho que isso, a força do grupo para mim. Então, eu tive muita sorte, né? A gente fez teatro, né? É coisa mais gostosa, né? Do que grupo de teatro. Grupo de teatro, né? O começo da minha vida, né? Eu tava também outro dia contando para a Virgínia isso. Eu falei, nossa, né? É um divisor de águas para mim, os meus 21 anos, né? Quando eu entrei para o grupo de teatro, né? Como realmente aquilo estar no grupo, né? Com iguais, né? Não iguais no sentido de se vestir igual, de pensar igual. Iguais porque estamos de mãos dadas, né? Porque a empatia, a questão da empatia. Então, eu como educadora, né, eu faço muito isso com os meus filhos, né? Eu observo muito os pares dos meus filhos. Aquela frase antiga lá das mamães, né? Me diga com quem andas, que eu te digo quem és. Exato. Eu prezo, porque isso, porque era isso, as minhas tribos todas, desde a adolescência, né? Elas foram as tribos da minha identidade, né? É isso, e os amigos que eu trago hoje aqui na maturidade, a minha família, porque é a segunda família, que são esses amigos que eu falei, né, a gente atravessou, né, a gente chegou até aqui, isso é uma família, né, esses são, né, aquelas pessoas né, que têm o espelhamento, que você sabe que se espelham e que estão junto com você. Então, isso é que eu diria para um pai, para uma mãe, para um educador, né? Observem os grupos, né? Tem alguém que está sozinho? Porque estar sozinho é muito ruim. Então, se você olhar dentro de uma sala de aula que tem 30 alunos e você vê que tem um que está sozinho, isso não está bom. Ah, mas ele gosta de ficar sozinho. Porque ele pode gostar, e é um direito dele, né? Mas vamos investigar? Vamos ver se ele gosta mesmo, se essa fala é verdadeira, né? E se ele gostar, a gente vai respeitar.
Mas talvez ele também encontre um outro que também goste de ficar sozinho e que sente do lado dele no recreio, do lado dele, os dois sozinhos. Fazendo o quê? Foninhos de ouvido, ouvindo música? Os dois, mas ele está com um espelho. Ele tem alguém tão sozinho quanto ele. Isso é o máximo, não tem problema, né? Não tem problema. Eu encontrei alguém no mundo tão sozinho quanto eu, e isso faz com que eu me fortaleça na minha escolha. Faz assim, eu não estou errado, né? Então, esse para mim seria o recado, né? Assim, para nós todos, né? Para a gente olhar a nossa volta. Você está vendo que seu amigo está muito sozinho? Vai lá perguntar se está tudo bem com ele, né? Você está vendo que seu filho está muito sozinho? Vai lá perguntar se está tá tudo bem com ele. Porque nós somos ímpares, né? Nós somos ímpares, mas a gente gosta de andar em par. De andar em par. Muito bom. É isso, Muito acho que bom. é isso. Eu falei isso agora também, assim, muito espontaneamente, né? Muito sem elaborar, muito do coração. E porque eu acho realmente que não tem uma receita, né? E isso que você está fazendo, né? De abrir a escuta, é um caminho também muito maravilhoso, né? De dar voz. Dar voz. A gente tem falado também muito sobre isso. A gente está vivendo nesse tempo, né? Das vozes, das falas, né? Dos lugares de fala. Isso também é muito polêmico, mas é importante pensar, né? É importante pensar. Eu não vou falar pelo outro, desde que o outro fale por ele mesmo, né? Muitos já falaram pelos outros. Quantos homens já não escreveram sobre as mulheres? Quantos? Né? Quantos, né? Quantas pessoas contaram histórias que não eram as delas? Então, eu acho que isso que você está fazendo, convidar as pessoas para contarem as suas próprias histórias, é também um caminho, né? De ser narrador, de ser protagonista, e não, né, ter alguém que vai contar, né? Falar sobre a minha vida, né? Sobre a minha vida falo eu. Não, eu acho que até eu queria fazer algo da minha seara, né? Pensei em fazer alguma coisa artística de tudo isso, ainda vai vir. Mas porque eu pensei muito nisso também. Todos os personagens que eu amo, os grandes autores que fizeram personagens femininos incríveis, a maioria é homem. E não tem problema nenhum, eu posso fazer esses personagens, né? Eu não sou purista nesse lugar. Mas tem algo das coisas que eu vivi que é tão diferente e que eu não encontro, às vezes, a voz que vá falar disso, né? E eu comecei a me perguntar. Esse aqui da Virginia Woolf, você conhece? Esse Eu não como li é que inteiro, chama? eu li uns trechos, a Virginia que me emprestou, chama A Arte do Romance. Na verdade, ela está falando sobre a escrita feminina, sobre o romance feminino, né? E tem um momento que ela fala muito sobre isso, né? A mulher, ela foi convidada a escrever para dentro, né? Ela não tá. É isso, assim, né? Eu outro dia contei isso também, né? Que quando eu fiquei com os meus dois filhos, principalmente o Guilherme, porque o Vitor eu morava com a minha mãe no comecinho, quando ele estava bebezinho, eu morava com a minha mãe, então eu tinha a companhia da minha mãe ali no dia a dia. Mas do Gui, o Douglas ia trabalhar e eu ficava em casa com o bebê sozinha, né? E eu lembro que isso era muito solitário. Era muito solitário, né? A questão do compartilhamento, né? Eu adoro o bebê é lindo, maravilhoso, mas ele não conversa comigo, né? Eu preciso conversar com alguém, porque eu não estou indo trabalhar, eu não estou saindo para a rua, eu não estou encontrando os grupos. Não, eu vivi isso e eu peguei minha filha e vim para casa da minha mãe e falei, olha, não sei quando que eu vou sair daqui, porque preciso de companhia, né? Era uma coisa extremamente terrível, né? Às vezes você tá o dia inteiro sem comer, você nem sabe por quê, porque o bebê demanda, né? Fora essas coisas, fora a solidão, tem toda você aprendendo aquelas demandas, né? E ela fala aqui num trecho que ela fala sobre isso, né? Sobre os homens, né? Esses homens que vão escrever sobre as guerras, sobre as navegações, sobre as viagens, e nós vamos escrever sobre o quê? A gente escreve para dentro, né? A gente tá ali, a gente vai escrever sobre isso, né? Então, eu acho que
Tem sim, tem uma diferença. Também concordo com você, não tem purismo. Eu adoro os escritores. Nossa, tem muitos deles aqui, adoro. Já também, tipo, já honrei os textos dele, muitos dos meus trabalhos. Mas é diferente, né? É Eu diferente, estava né? estudando a história da Chiquinha Gonzaga. Faz uns anos o Sesc me convidou para fazer histórias de algumas mulheres e a Chiquinha era uma delas. E eu tive o primeiro contato com a história da vida dela. E eu enlouqueci. E ela falava, acho incrível, né? Incrível, devia ser, a gente devia estudar na escola. Mas ela conta um pouco de como surge a música, e a música brasileira, e é muito isso. As mulheres estavam em casas, nas casas, elas tinham contato com os escravos, as escravas que ficavam cantando, que tinham seus cantos de trabalho. Tudo era sonoro, então quando vinha o leiteiro tinha um determinado som para, né, vinha até a porta para a mulher saber que era o leiteiro que estava chegando, se era o ferreiro, se era o padeiro, então tudo era sonoro. Tinha as mulheres que ficavam aprendendo piano dentro de casa, então era uma profusão de sons e ela pegou todos esses sons e ela cria o que é o início da música brasileira. E ela dá um nome, é lindo isso, ela dá um nome de música europeia, porque senão não ia passar. Então ela fala que ela está fazendo ali pega que é um ritmo europeu, uma versão, mas na verdade ela inaugura, ela cria, ela origina a música brasileira. E a partir desse lugar extremamente feminino, que está em contato com todos esses sons, que está dentro de casa e está recebendo, está mixando ali todos esses sons. É de uma beleza absurda, né? Assim, e é muito diferente, é uma criação muito diferente. Se você vai escutar determinado compositor que desde os 4 anos escrevia músicas, tem a sua beleza, tem a sua importância, mas tem uma. É muito feminino essa forma de criar, né? São muitas formas de criar. Eu lembro que há uns 10 anos a gente foi fazer um espetáculo infantil e eu e a Fê Cava, e a gente escolheu vários contos. A gente escolheu os contos e a gente tinha chamado o André Garoli para dirigir. E aí ele falou, por que vocês escolheram contos só com protagonistas homens? Naquela época, acho que é foi quando eu estava grávida da Elis, 2011, faz 9 anos, né? E a gente falou, a gente nem percebeu. E aí a gente se deu conta que todas as histórias que a gente contava eram de protagonistas homens. E tudo bem. Só que a gente voltou para ler mais, voltou para as fontes e começou a ver quais histórias que tinham protagonistas mulheres. E o que diferencia. E é muito diferente, né? São jornadas diferentes, porque a gente é diferente arquetipicamente, a gente é diferente anatomicamente, com todas as diferenças que tem, a pluralidade que tem, né? Não é só uma questão de diferença, mas de pluralidade. Pluralidade de voz, pluralidade de narrativas e de visões. E aí a Sim, gente escolheu. Desculpa, E a gente desculpa. escolheu esses contos com protagonistas femininas e fizemos um espetáculo, que era incrível, ficou anos em cartaz, a gente adorava fazer. E teve muita essa reverberação. E foi muito legal, porque de repente você vai estudar uma coisa que aí você fala, por que eu fiz aquela escolha antes? É só uma questão, né? Só para entender de onde vêm as nossas escolhas, senão elas vêm desse arsenal que a gente carrega, elas vêm desses valores que podem ser meus ou não. Eu nem sei por que eu estou escolhendo, né? E como artista, a gente minimamente tem que saber por que a gente está pondo as coisas no mundo, né? Por que eu estou Tem que perguntar. expressando isso? Só perguntas, né? Talvez a gente não consiga responder todas, mas são perguntas, né? Dri, agora o Instagram deixa a gente fazer mais de 1 hora, olha que beleza. Sim, A gente pode eu ficar a sei. noite inteira aqui. Mas eu queria pedir para você encerrar com alguma coisa que você queira deixar como última mensagem nesse papo, sabendo que ele não se encerra aqui. E queria te fazer esse convite. E agora? A questão é questão que o meu encerramento seria um pouquinho longo. Ué, Pode? Se a ele não gente, cair, eu e você vamos ficar aqui, então tá tudo bem. eu separei um conto da Clarice Lispector. Ele para mim é onírico.
é como um sonho, e como um sonho muito simbólico. E eu Então vejo fala o nome símbolos, dele, que se e se apagar a as pessoas vão cair, aí as saber. pessoas podem ler, e as pessoas Isso. podem dormir também com eu lendo, elas vão pegando no sono, Eu só vou deixar elas... dois avisos, então. Eu deixei aqui na bio, no Drive, alguns livros que são bem difíceis de achar, então estou deixando uma biblioteca pública para quem quiser. Tem um livro que a Fernanda comentou na semana passada, e tem alguns livros que eu coloquei lá, que vai ficar um tipo de bibliografia do Papo de Menarca. E semana que vem, a convidada é a Carla Anaí, que é nutricionista, consteladora familiar, minha nutricionista, me ajudou muito. E vou bater um papo com ela. Então agora o palco é seu, virtual. Sim, olha, o conto chama-se 100 Anos de Perdão. É que esse aqui é uma coletânea completa, mas depois eu passo para você o livro de contos que ele faz parte. Legal. Chama 100 Anos de Perdão. Então agora eu vou botar todo mundo para dormir. Vamos lá. Quem nunca roubou não vai me entender. E quem nunca roubou rosas, então é que jamais poderá me entender. Eu, em pequena, roubava rosas. Havia em Recife inúmeras ruas. As ruas dos ricos, ladeadas por palacetes que ficavam no centro de grandes jardins. Eu e uma amiguinha brincávamos muito de decidir a quem pertenciam os palacetes. Aquele branco é meu. Não, eu já disse que os brancos são meus. Mas esse não é totalmente branco, tem janelas verdes. Parávamos, às vezes, longo tempo, a cara imprensada nas grades, olhando. Começou assim. Numa das brincadeiras de Essa Casa é Minha, paramos diante de uma que parecia um pequeno castelo. No fundo, via-se o imenso pomar, e à frente, em canteiros bem ajardinados, estavam plantadas as flores. Bem, mas isolada no seu canteiro estava uma rosa apenas entreaberta, cor de rosa vivo. Fiquei feito boba, olhando com admiração aquela rosa altaneira que nem mulher feita ainda não era. E então aconteceu. Do fundo de meu coração, eu queria aquela rosa para mim. Eu queria, ai, como eu queria. E não havia jeito de obtê-la. Se o jardineiro estivesse por ali, pediria a rosa, mesmo sabendo que ele nos expulsaria como se expulsam moleques. Não havia jardineiro à vista, ninguém. E as janelas, por causa do sol, estavam de venezianas fechadas. Era uma rua onde não passavam bondes e raro era o carro que aparecia. No meio do meu silêncio e do silêncio da rosa, havia o meu desejo de possuí-la como coisa só minha. Eu queria poder pegar nela. Eu queria cheirá-la até sentir a vista escura de tanta tonteira de perfume. Então não pude mais. O plano se formou em mim instantaneamente, cheio de paixão. Mas como boa realizadora que eu era, raciocinei friamente com minha amiguinha, explicando-lhe qual seria o seu papel: vigiar as janelas da casa ou a aproximação ainda possível do jardineiro, vigiar os transeuntes raros na rua. Enquanto isso, entreabri lentamente o portão de grades um pouco enferrujadas, contando já com o leve rangido. Entreabri somente o bastante para que meu esguio corpo de menina pudesse passar. E pé ante pé, mas veloz, andava pelos pedregulhos que rodeavam os canteiros. Até chegar à rosa foi um século de coração batendo. Eis-me afinal diante dela. Para um instante, perigosamente, porque de perto ela é ainda mais linda. Finalmente começo a lhe quebrar o talo, arranhando-me com espinhos e chupando o sangue dos dedos. E de repente, ela toda na minha mão. A corrida de volta ao portão tinha também de ser sem barulho. Pelo portão que deixara entreaberto, passei segurando a rosa. E então nós duas pálidas, eu e a rosa, corremos literalmente para longe da casa.
O que é que fazia eu com a rosa? Fazia isso. Ela era minha. Levei-a para casa, coloquei-a num copo d'água, onde ficou soberana, de pétalas grossas e aveludadas, com vários entretons de rosa-chá. No centro dela, a cor se concentrava mais e seu coração quase parecia vermelho. Foi tão bom que simplesmente passei a roubar rosas. O processo era sempre o mesmo. A menina vigiando, eu entrando, eu quebrando o talo e fugindo com a rosa na mão. Sempre com o coração batendo e sempre com aquela glória que ninguém me tirava. Também roubava pitangas. Havia uma igreja presbiteriana perto de casa, rodeada por uma sebe verde, alta e tão densa que impossibilitava a visão da igreja. Nunca cheguei a vê-la, além de uma ponta de telhado. A sebe era de pitangueira. Mas pitangas são frutas que se escondem. Eu não via nenhuma. Então, olhando antes para os lados, para ver se ninguém vinha, eu metia a mão por dentro as grades, mergulhava dentro da sebe e começava a apalpar até meus dedos sentirem o úmido da frutinha. Muitas vezes, na minha pressa, eu esmagava uma pitanga madura demais com os dedos que ficavam como ensanguentados. Colhia várias que ia comendo ali mesmo. Umas até verde demais, que eu jogava fora. Nunca ninguém soube. Não me arrependo. Ladrão de rosas e de pitangas tem 100 anos de perdão. As pitangas, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas, em vez de amadurecer e morrer no galho, virgens. Obrigada. Da bruxa, Clarice Lispector. Da bruxa mor. Bruxa mor, maravilhosa. A gente aprendiz. Ela é bruxa mor. Divino, divino. Divina forma de terminar. Querida, muito obrigada por aceitar esse convite. Foi um prazer bater esse papo com você. Eu preciso falar rapidinho. Não, você não vai me cortar, porque eu preciso falar para realizar todos os meus sonhos. Eu posso ficar a imagem que eu tenho na minha cabeça é eu no Teatro Escola Macunaíma, e aí alguém chegou assim e falou, hoje não vai ter aula, a gente vai para o teatro assistir a apresentação de aluno, tipo final de ano, muitas mostras acontecendo, aí peguei todos os meus alunos, tirei eles da sala, levei eles para o teatrinho, ali na Barão de Limeira. Aí entramos ali, aquele teatrinho pequenininho, sentamos naquelas arquibancadas, aí eu sentei para assistir uma coisa chamada Porromeu. Eu adorava você dividia a Julieta com uma outra atriz, não é isso? Diná, eu não vou esquecer. Eu não sei se era só você fazia. Eu acho que vocês dobravam a Julieta. Eu me lembro que eu fiquei sentada, eu estava na última fileira lá atrás, assim, eu não te conhecia, não sabia nada, só via, acho que era uma montagem de final de processo. E eu olhei, eu falei assim, gente, essa menina tá pronta. Eu nunca vou esquecer dessa sensação, assim. Essa menina tá pronta, tipo assim, de te achar, assim, a sua voz, o seu dinamismo, a sua luz, o seu brilho, a sua alegria de estar no palco. Eu lembro assim, eu falei, gente, ela é esfuziante. E a partir dali que a partir daquele momento, eu não desliguei os meus olhos, né, de você. Tipo, eu te vi caminhar e lindamente, muitos encontros. Cortou. Deixa eu ver se a Dri volta para a gente encerrar. Dri! Eu só fiquei falando aqui sozinho. Agora deu uma pausada, eu falei, acho que agora cai. É isso, agora eu tô completa. Tinha que te contar essa história. Querida, eu não sabia. Obrigada. O presente foi meu. Ganhei uma história gostosa de ouvir. Nesses tempos sem beijos palco, pra né? Elis. É bom. Beijos pra Elis. Beijo pra Virgínia, beijo pros meninos. E a gente se vê em breve, de alguma forma. Até breve. Tá bom. Tchau. Beijo. Acompanhe Papo de Menarca, gente. Semana que vem tem mais. Gente, semana que vem, 19h10, terça-feira. Tchau. Beijo, meus amores que ficaram aí. Beijo, Cissa Longato. Beijo.
Ai, obrigada por vocês terem vindo. Foi uma delícia conversar aí. Só a gente, né? Mas com vocês. Tchau, Obrigada, querida. Virgínia tá aí também, um monte de gente linda. Beijo, beijo.